R$ 5. É tudo o que você precisa para perder a sanidade. Para se despir no meio do trânsito. Para acreditar que é Deus. Para se pendurar na cerca de uma delegacia tentando escapar de perseguidores imaginários. Para correr em direção ao oceano convencido de que consegue respirar debaixo d'água. Para tentar fazer sexo com uma árvore. Para atacar estranhos com força sobre-humana enquanto seu corpo queima 42 graus. Isso é Flakka. A droga zumbi. Cascalho. Alfa-PVP. A insanidade de R$ 5. O pesadelo sintético que quase enlouqueceu o sul da Flórida. Entre setembro de 2014 e dezembro de 2015, 63 pessoas morreram no condado de Broward, Flórida, por overdose de Flakka. Os hospitais atendiam 25 a 30 pacientes por dia no pico da epidemia. Em algumas noites, metade de todas as chamadas da polícia eram emergências relacionadas ao Flakka. As salas de emergência viraram campos de batalha. Os policiais precisavam de 4 a 5 colegas apenas para imobilizar um único usuário. As ruas se enchiam de pessoas alucinadas, nuas e violentas, convencidas de que estavam sendo perseguidas por demônios. E então, tão repentinamente quanto apareceu, desapareceu. Em apenas 3 meses, a epidemia terminou. Hospitais que atendiam centenas de pacientes mensalmente quase não viam nenhum. Os óbitos caíram para 0. A droga desapareceu das ruas como se nunca tivesse existido. Esta é a história de como um produto químico barato, fabricado na China, quase destruiu uma grande cidade americana. Como se espalhou por todo o país em poucos meses. E como desapareceu com a mesma rapidez. Este é o relato bizarro e aterrador de 17 meses de pesadelo causado por Flakka. E um aviso do que pode voltar a acontecer. A história não começa na Flórida, mas em um laboratório. Nos anos 1960, pesquisadores farmacêuticos sintetizaram um composto chamado alfa-pirrolidino pentiofiona, alfa-PVP para abreviar. Era um estimulante, quimicamente relacionado à catinona, um composto natural encontrado na planta de cat. Por milhares de anos, pessoas na África do Norte e Arábia Saudita mascaram folhas de cat pelos seus efeitos estimulantes suaves. Um estado de euforia e alegria com sensações de alerta aumentado e excitação. Mas o alfa-PVP não era suave. Era 10 vezes mais potente que a cocaína. 50 vezes mais poderoso que o cat natural. E nas mãos de químicos clandestinos, virou outra coisa completamente diferente. O que os usuários de rua viriam a chamar de sais de banho. O termo sais de banho não se refere a algo que você coloca em uma banheira. Se refere a uma classe de estimulantes sintéticos embalados e vendidos como sais de banho, fertilizante de plantas, ou limpador de joias para contornar as leis de drogas. As embalagens indicavam não é para consumo humano. Mas todos sabiam para que realmente serviam. Os sais de banho ganharam notoriedade em 2012 com um incidente horrível em Miami. Um homem chamado Rudy Eugene, sob efeito de canabinoides sintéticos, atacou um sem-abrigo na Ponte MacArthur e comeu seu rosto. O canibal de Miami, a mídia o chamou. O ataque zumbi dos sais de banho. Embora Eugene testasse positivo apenas para maconha, o incidente cimentou os sais de banho na consciência pública como uma droga que transformava pessoas em zumbis. As autoridades se apressaram em banir essas substâncias. Em 2011, a Administração de Combate às Drogas classificou várias catinonas sintéticas como substâncias controladas de classe 1. A categoria mais restrita. Nenhum uso médico aceito. Alto potencial de abuso. Mas os fabricantes de drogas simplesmente alteravam levemente a estrutura química, criando novos compostos que eram tecnicamente legais. Era um jogo de gato e rato. E os fabricantes estavam ganhando. Então, em 2013, uma nova variante apareceu. Alfa-PVP. Produzido em laboratórios químicos chineses. Comercializado sob vários nomes. E eventualmente marcado como Flakka. O nome vem da gíria espanhola. Flakka com 2 Ks. Significa uma mulher bonita, elegante e encantadora. Alguns acreditam que também é referência ao artista de hip-hop Waka Flocka Flame. Seja qual fosse a origem, o nome pegou. A droga era fabricada na China por empresas químicas legítimas. Eles anunciavam abertamente na internet.
Os traficantes podiam encomendar quantidades de quilogramas por tão pouco quanto $1.500. Aquele $1.500 podia ser transformado em 10.000 doses. Cada uma é vendida por $3 a $5 na rua. Isso são $50.000 em receita. Lucro de mais de 2.000%. Para importadores de drogas com redes de distribuição estabelecidas, era irresistível. O sul da Flórida se tornou o ponto de entrada. A região já tinha mercados estabelecidos de drogas sintéticas. Traficantes experientes em vender mole, MDMA e outras drogas de discoteca simplesmente adicionaram flakka ao seu inventário. A droga inundou as ruas. Disponível em cada esquina. Vendida abertamente em terminais de ônibus. Distribuída através de transações mão a mão em plena luz do dia. Traficantes contratam crianças como vigias em troca de tênis. O mercado-alvo era claro: os pobres. Os desesperados. Aqueles que não podiam pagar por cocaína ou metanfetamina, mas queriam um barato poderoso. No início, parecia apenas outra droga de rua. Os usuários descreviam sentir euforia. Altamente sociáveis. Estimulados. Mais focados. Aumento da libido. Energia por dias. Mas a margem entre um barato bom e uma psicose completa era tênue. Mesmo a menor overdose, apenas um pouco a mais, mandava os usuários para o inferno. Os efeitos eram diferentes de qualquer coisa que profissionais médicos já tivessem visto. Os usuários chegavam às salas de emergência com temperaturas corporais de 42 graus Celsius. Taquicardia. Frequência cardíaca acima de 160 batidas por minuto. Pressão arterial subindo perigosamente. Mas os sintomas físicos eram apenas parte do horror. Os efeitos psicológicos eram o que aterrorizava os socorristas. Delírio exaltado, chamavam. Uma condição controversa, mas inegavelmente real nos usuários de flakka. As vítimas experimentam alucinações vívidas. Paranoia. Ataques de pânico. Elas acreditavam que estavam sendo perseguidas. Pensavam que eram Deus ou demônios. Sentiam-se simultaneamente invencíveis e aterrorizadas. E então a violência. A força sobre-humana. Os usuários rasgavam a roupa enquanto a temperatura corporal subia. Corriam para o meio do trânsito. Quebravam portas de vidro à prova de furacão. Escalar cercas com picos. Atacavam policiais. Se machucavam catastroficamente sem sentir dor. Levava 4 ou 5 policiais para conter um único usuário de flakka. E mesmo contidos, se não recebessem atendimento médico imediato, morriam. Seus músculos literalmente derretem. Rabdomiólise. Tecido muscular se desintegrando e liberando fibras na corrente sanguínea. Insuficiência renal. Parada cardíaca. Morte. O doutor Nabil El-Sanadi, chefe executivo do Broward Health em Fort Lauderdale, descreveu como uma insanidade de R$5. Chegam aqui quentes, loucos, insanos, fora de si, disse a NBC News. E por cima disso, toda frequência cardíaca acelerada e pressão arterial alta. A sala de emergência virou um campo de batalha. Os incidentes que fizeram manchete eram além da crença. Em janeiro de 2015, um homem chamado Leroy Stroter se despiu, pegou uma arma, subiu no telhado de um prédio no sul da Flórida e gritou que alguém estava tentando matá-lo. Em fevereiro, James West tentou chutar através das portas de vidro a prova de furacão da sede do Departamento de Polícia de Fort Lauderdale, convencido de que 25 carros o perseguiam. Em junho de 2015, um homem chamado Kenneth Crowder foi encontrado nu, tentando fazer relações sexuais com uma árvore. Quando a polícia se aproximou, ele ficou violento e teve de ser contido. Naquele mesmo mês, outro homem tentou invadir a delegacia de Fort Lauderdale, acreditando que demônios o perseguiam. Ele se empalou na cerca de ferro ao redor do prédio. Os oficiais tiveram de cortar a cerca para libertá-lo. Mas talvez o incidente mais horrível tenha ocorrido em agosto de 2016, embora tenha acontecido depois do pico da epidemia. Um estudante universitário de 19 anos chamado Austin Arrof atacou um casal, John Stevens e Michelle Mission, fora de sua casa em Júpiter, Flórida. Matou ambos brutalmente. Quando a polícia chegou, Arrof estava mordendo a face de Stevens. Foram necessários vários policiais, um cão policial e um taser para contê-lo.
Ele demonstrou força sobre-humana e aparente imunidade à dor. As autoridades acreditavam que a Rolf estava sob efeito de Flakka. Os resultados da toxicologia foram inconclusivos, mas seu comportamento correspondia perfeitamente aos efeitos da droga. Seu pai declarou mais tarde que a família tinha histórico de esquizofrenia, e doenças mentais podem ter sido um fator. Mas o público já tinha tirado suas conclusões. Flakka criava zumbis. Zumbis de verdade. Caminhando pelas ruas da Flórida. Em meados de 2015, o condado de Broward estava em plena crise. O laboratório de crimes testou 7 amostras de Flakka em todo 2013. Em 2014, esse número pulou para 576. Em 2015, já foram testadas mais de 900 amostras. Um aumento de 7.000% em 2 anos. Os hospitais reportaram 306 visitas de emergência relacionadas à Flakka apenas em outubro de 2015. 25 a 30 pacientes por dia. O capitão Danas Vischer do Departamento de Polícia de Fort Lauderdale disse à NBC: "Converso com a patrulha e eles dizem que é uma em cada 2 chamadas. Uma após a outra. Todas chamadas relacionadas à Flakka. Sempre que respondemos a uma chamada relacionada à Flakka da patrulha, vamos precisar de pelo menos 3 a 4 policiais." A droga estava em todos os lugares. O terminal de ônibus principal de Fort Lauderdale se tornou um centro de tráfico. Transações conduzidas abertamente. Usuários se congregando em espaços públicos. A população sem abrigo foi a mais atingida. 85% das visitas às salas de emergência no condado de Broward em 2014 e 2015 eram pessoas com mais de 24 anos. Mas a prevalência era maior entre indivíduos sem abrigo. Pessoas sem nada a perder. Pessoas buscando qualquer escape da miséria. Stephanie, uma mãe de 37 anos com 2 filhos, contou à NBC News sobre sua primeira experiência com Flakka. Ela fumou sem saber durante um surto de uso de drogas. Um rápido flash de euforia foi seguido por medo nauseante. Enquanto a droga desregulava seu sistema nervoso autônomo, ela começou a alucinar que estava sendo perseguida. Sua temperatura corporal disparou. Ela rasgou parte de sua roupa e pulou 3 andares de uma ponte para o intracoastal Watervey. "Só me lembro de estar na água e sentir como se conseguisse respirar debaixo d'água", disse ela. Ela sobreviveu. Muitos não. Entre setembro de 2014 e dezembro de 2015, 63 pessoas morreram por Flakka no condado de Broward. Overdoses. Acidentes. Suicídios. Homicídios. A droga transformava pessoas em perigos para si mesmas e para os outros. E estava se espalhando. Do condado de Broward para o condado de Palm Beach. De Fort Lauderdale para Miami. Para Orlando. Fora da Flórida, aglomerados apareceram em Chicago, Houston, Nova York, Kentucky, Tennessee e Illinois. Entre 2012 e 2014, os casos de Flakka em todo o país aumentaram 7.800%. Os pesquisadores lutavam para entender a química da droga. Diferentemente de substâncias puras, o Flakka vendido na rua era inconsistente. Uma dose poderia conter principalmente alfa-PVP. A próxima do mesmo lote poderia conter uma dúzia de outros compostos. Os fabricantes misturavam com outras drogas para aumentar o lucro. Era vendido como cocaína, como crack, como MDMA. Os usuários não faziam ideia do que estavam tomando. Eles eram cobaias, disse um pesquisador. Drogas cobaias. A inconsistência tornava overdoses mais prováveis. Usuários que já tinham tomado Flakka antes das doses a mesma quantidade novamente. Mas se aquele lote fosse mais puro ou misturado diferentemente, poderia ser letal. Jim Hall, um epidemiologista da Universidade Nova Southwestern, explicou: "O principal problema com toda essa categoria é que o usuário simplesmente não sabe o que está tomando ou a potência do que está tomando. Literalmente, eles são as cobaias." O tratamento era igualmente desafiador. Não havia antídoto para Flakka. Nenhum medicamento para reverter seus efeitos. Os médicos podiam apenas tratar os sintomas. Benzodiazepínicos para agitação. Antipsicóticos para paranoia. Compressas de gelo e cobertores de resfriamento para hipertermia. Fluidos quarta para rabdomiólise.
Mas muitos pacientes nunca se recuperaram completamente. Alguns desenvolveram psicose permanente. Outros sofreram insuficiência renal exigindo diálise vitalícia. Depressão e ideação suicida persistiram muito depois que a droga saiu do sistema. E Flakka era viciante. Viciante de forma enlouquecida. Os usuários descreviam uma compulsão avassaladora para reforçar, para perseguir aquele barato inicial. Mas cada uso subsequente trazia retornos cada vez menores e efeitos colaterais crescentes. A euforia durou minutos. O colapso durou horas. E durante aquele colapso, a vontade de mais era insuportável. Isso levava a um comportamento chamado petisco. Tomar doses repetidas enquanto já estava chapado. Frequentemente com resultados fatais. No final de 2015, o sul da Flórida estava desesperado. Líderes comunitários formaram um Flakka Action Team, coordenando a aplicação da lei, conselheiros de drogas, educadores e autoridades de saúde. Reuniões comunitárias eram realizadas todas as noites. Pais enviavam seus filhos. Viciados avisaram outros viciados que Flakka derreteria seu cérebro. A mensagem era clara e verdadeira. As autoridades federais se envolveram. A DEA começou a rastrear redes de importação. Identificaram fornecedores chineses. Coordenaram com autoridades alfandegárias. Apreenderam remessas. Mas para cada lote interceptado, 10 mais passavam. O volume era avassalador. A polícia local foi atrás dos traficantes de rua. Os arrestos se multiplicaram. Mas os traficantes eram facilmente substituídos. Enquanto o abastecimento existisse, a demanda seria atendida. A única maneira de parar o Flakka era cortar a produção na fonte. E a fonte era a China. Então, em novembro de 2015, algo inesperado aconteceu. O governo chinês, sob pressão de diplomatas americanos, baniu a produção e exportação de 116 drogas sintéticas, incluindo o alfa-PVP. Empresas químicas chinesas não podiam mais fabricar legalmente Flakka. Em semanas, o abastecimento secou. O efeito foi imediato e dramático. Em outubro de 2015, os hospitais do condado de Broward reportaram 306 casos de Flakka. Em novembro, esse número caiu. Em dezembro, viram 54. No início de 2016, os casos eram quase zero. Em 4 principais hospitais de Broward, os médicos passaram de 12 pacientes com alfa-PVP por dia para 2 por dia em 2 meses de banimento. Depois nenhum. As mortes pararam. Os incidentes bizarros cessaram. A crise acabou tão repentinamente quanto começou. O xerife do condado de Broward, Scott Israel, disse aos repórteres: "Nunca vi uma droga ganhar popularidade tão rapidamente e ser eliminada tão rápido." Jim Hall, o epidemiologista que rastreou a epidemia, estava igualmente chocado. "O problema do Flakka essencialmente desapareceu", disse ele. Dentro de semanas do banimento chinês, Flakka estava praticamente fora das ruas. Os traficantes esgotaram seu estoque restante e fecharam as lojas. Os usuários buscando a droga não encontravam nada. Alguns mudaram para outras substâncias. Outros entraram em tratamento. Muitos voltaram às suas vidas, cicatrizados mas vivos. Por meados de 2016, Flakka era uma memória. A epidemia de droga zumbi que aterrorizou o sul da Flórida por 17 meses simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse acontecido. Mas a história não termina aí. Porque o padrão que fez Flakka desaparecer não funcionaria para a maioria das drogas. Heroína, cocaína, metanfetamina. Essas têm redes de distribuição estabelecidas atravessando continentes. Locais de produção em vários países. Cadeias de abastecimento diversas. Históricos longos. Bases de usuários grandes. Você não pode simplesmente desligar a produção e eliminá-las. Flakka era diferente. Era produzida quase exclusivamente na China. Por um pequeno número de fabricantes. Para um mercado de nicho. Quando a China baniu, o abastecimento evaporou da noite para o dia. Não havia fontes alternativas. Nenhum estoque grande o suficiente para sustentar o mercado. A droga simplesmente deixou de existir em quantidades significativas. Mas isso levanta uma pergunta aterradora.
Se Flakka pôde aparecer tão rapidamente, devastar comunidades tão completamente e desaparecer tão completamente, o que impede o próximo? Porque vai haver outro. Os fabricantes de drogas já estão desenvolvendo novos compostos. Estruturas moleculares ligeiramente alteradas. Tecnicamente legais. Comercializados sob novos nomes. Prontos para inundar o mercado assim que a demanda emergir. E as lições do Flakka sugerem que a próxima epidemia poderia ser pior. Os fabricantes aprenderam que drogas mais baratas direcionadas a populações vulneráveis geram lucros massivos. Que a produção sintética requer infraestrutura mínima. Que marketing online e envio discreto contornam a aplicação tradicional. Que no momento em que as autoridades reagem, milhares já estão viciados. Algumas daquelas drogas de próxima geração já estão aqui. Opioides sintéticos como o fentanil. Novas substâncias psicoativas. Estimulantes de designer. Cada uma promete ser mais barata, mais potente e mais lucrativa que a última. E cada uma carrega riscos que os usuários não conseguem antecipar. Na Flórida, os oficiais permanecem vigilantes. O Estado aprovou leis tornando mais fácil classificar drogas sintéticas como ilegais. Um banimento análogo, chamado qualquer droga que imite uma substância já ilícita é automaticamente ilegal, sem esperar que compostos específicos sejam identificados e agendados. Isso quebra o ciclo de novas drogas aparecendo, sendo banidas e imediatamente substituídas por compostos similares. Mas mesmo essas leis têm limitações. Os fabricantes ainda podem inovar mais rápido que a legislação. E a aplicação requer recursos, coordenação, cooperação internacional. Fatores que nunca são garantidos. Enquanto isso, a infraestrutura de tratamento permanece inadequada. Centros de reabilitação estão sobrecarregados. Muitos não conseguem lidar com pacientes com dependências de drogas sintéticas. Os métodos tradicionais nem sempre funcionam. Por exemplo, reduzir usuários gradualmente com doses controladas é ineficaz quando a própria droga é tão imprevisível. E não há medicamentos para aliviar a abstinência de catinonas sintéticas. O dano psicológico perdura. Muitos usuários de Flakka desenvolveram psicose prolongada. Meses depois de sua última dose, ainda experimentaram paranoia, alucinações e depressão. Alguns nunca se recuperaram completamente. Outros recaíram na dependência quando a angústia mental se tornou insuportável. Stephanie, a mulher que pulou da ponte, entrou em tratamento. Ficou limpa. Mas ela descreve viver com a memória daquela experiência. O terror. A certeza de que estava se afogando e ao mesmo tempo respirando debaixo d'água simultaneamente. A sensação de perder controle completo de sua própria mente. Assombra a Austin Arrof, o estudante universitário que matou 2 pessoas, foi considerado não culpado por razão de insanidade em 2022. Avaliações psiquiátricas determinaram que ele experimentou psicose aguda no momento dos assassinatos. Ele foi internado em uma instituição de saúde mental. As famílias das vítimas foram deixadas com dor e raiva. 2 vidas destruídas. O futuro de um jovem homem obliterado. Tudo por uma droga que pode ter custado R$5. Os efeitos secundários da epidemia de Flakka se estenderam muito além dos usuários. As famílias foram despedaçadas. Crianças viram pais em episódios psicóticos. Cônjuges observaram entes queridos se deteriorarem. Amigos encontraram corpos. Os socorristas desenvolveram TEPT por testemunhar horrores que não conseguiam prevenir. Os profissionais de saúde sofreram esgotamento ao tratar os mesmos pacientes repetidamente, vendo-os voltar novamente e novamente até não voltarem mais. As comunidades perderam confiança. Vizinhanças que uma vez pareciam seguras se tornaram lugares de medo. Os pais se preocupavam que seus adolescentes experimentassem Flakka em uma festa. Os empregadores se preocupavam que os trabalhadores estivessem usando. A população sem abrigo, já marginalizada, foi ainda mais estigmatizada. E a mensagem era clara. Qualquer um poderia ser vítima dessa droga. Classe, educação, origem não importava. Flakka não me discriminava. Mas talvez o aspecto mais perturbador da crise de Flakka seja o que revelou sobre política de drogas e infraestrutura de saúde pública. Por meses, as autoridades sabiam que o Flakka estava se espalhando.
Eles viram os casos se multiplicarem. Entendiam o perigo. Mas foram impotentes para pará-lo até que a China decidisse agir. A política de drogas americana era completamente dependente da cooperação de um governo estrangeiro. E aquela cooperação veio apenas após pressão internacional e negociação diplomática. E se a China não tivesse banido Flakka? E se os fabricantes tivessem simplesmente mudado a produção para a Índia, como brevemente fizeram? Ou para outros países com regulação flexível? A epidemia poderia ter continuado indefinidamente. Milhares mais mortes. Dezenas de milhares mais viciados. Uma geração inteira potencialmente perdida. E essa vulnerabilidade permanece. A produção de drogas sintéticas é global, descentralizada, adaptável. O próximo Flakka poderia vir de qualquer lugar, poderia ser mais potente, mais barato, comercializado mais efetivamente. E no momento em que as autoridades o identificarem, milhares já estariam usando. Os adolescentes permanecem particularmente vulneráveis. Uma pesquisa nacional de estudantes do ensino médio descobriu que aproximadamente 1% tinha experimentado Flakka. Isso pode parecer pequeno, mas 1% de milhões de adolescentes são dezenas de milhares de jovens experimentando uma droga que pode causar dano cerebral permanente ou morte de uma única dose. E muitos podem ter usado sem saber. Flakka frequentemente era vendida como MDMA ou cocaína. Estudos de frequentadores de festivais descobriram que 30% daqueles que pensavam que estavam tomando êxtase na verdade testaram positivo para catinonas sintéticas. Metade daqueles testando positivo negaram saber que tinham usado sais de banho. Essa exposição desconhecida é talvez o aspecto mais cruel das drogas sintéticas. Uma pessoa pensa que está tomando uma substância, dosa de acordo, mas na verdade está ingerindo algo muito mais perigoso. E aprende a verdade apenas quando já está experimentando psicose, hipertermia ou parada cardíaca. A epidemia de Flakka também expôs fatores socioeconômicos impulsionando o uso de drogas. A droga era chamada de cocaína do pobre por uma razão. Era barata, acessível, disponível em bairros onde drogas caras não eram. Para pessoas vivendo na pobreza, enfrentando situação de rua, lutando contra doenças mentais não tratadas, Flakka oferecia escape temporário. A R$ 5, era mais barata que uma refeição. Mais barata que uma passagem de ônibus. Mais barata que qualquer outra coisa que pudesse proporcionar alívio momentâneo do desespero. Isso levanta questões incômodas. Por que certas comunidades são mais vulneráveis a epidemias de drogas? Por que recursos para tratamento são tão limitados em áreas com maior necessidade? Por que a política de drogas se concentra em criminalização em vez de saúde pública? Por que levou 63 mortes antes de a ação decisiva ser tomada? E por que aquela ação dependeu de diplomacia internacional em vez de capacidade doméstica? Essas questões não têm respostas fáceis, mas devem ser feitas. Porque o Flakka pode ter desaparecido, mas as condições que permitiram o florescimento permanecem. Pobreza, desigualdade, cuidados de saúde mental inadequados, criminalização da dependência, instalações de tratamento insuficientes, populações vulneráveis com opções limitadas e nenhuma rede de segurança. Enquanto esses problemas não forem abordados, epidemias de drogas sintéticas continuarão. Diferentes nomes, diferentes químicas, mesma devastação. A próxima crise pode não ser Flakka, mas será algo. E comunidades já lutando suportarão o peso. A Flórida aprendeu lições duras com Flakka. Conscientização pública importa. Coordenação comunitária ajuda. Cooperação internacional é essencial. Resposta rápida pode salvar vidas. Mas mais importante, a prevenção requer lidar com causas raízes, não apenas sintomas. Pobreza, situação de rua, dependência não tratada e doença mental. Esses não são problemas de droga. Esses são problemas humanos. E as drogas sintéticas os exploram implacavelmente. A partir de 2025, Flakka permanece rara nos Estados Unidos. Casos ocasionais aparecem. Alguns países europeus reportam mortes. Mas a escala de epidemia de 2014 e 2015 não retornou. Ainda.
A Administração de Combate às Drogas continua monitorando. Novas substâncias psicoativas aparecem constantemente. Algumas ganham tração. A maioria desaparece rapidamente. Mas a infraestrutura para disseminação rápida existe. Marketplaces online. Comunicações encriptadas. Envio internacional. Populações vulneráveis buscando escape. Todas as peças estão no lugar para o próximo Flakka. A próxima insanidade de R$5. A próxima droga zumbi. E quando vier, estaremos prontos. Teremos aprendido com Flakka? Ou repetiremos os mesmos erros, observando impotentes enquanto um novo produto químico devasta comunidades, mata dezenas, traumatiza milhares, e desaparece antes de entendermos completamente o que aconteceu? A resposta, infelizmente, parece clara. Não estamos prontos. Os recursos permanecem inadequados. A capacidade de tratamento é insuficiente. Os programas de prevenção são subfinanciados. A coordenação internacional é inconsistente. E as condições socioeconômicas que tornam as pessoas vulneráveis persistem. Flakka nos ensinou que epidemias de drogas sintéticas podem emergir de repente, que podem ser devastadoramente potentes, que afetam os mais vulneráveis, que podem se espalhar antes das autoridades até souberem que existem, que exigem cooperação internacional para parar, e que mesmo quando eliminadas, o dano perdura por anos. Mas mais importante, Flakka nos ensinou que a próxima está sempre chegando. Fórmula diferente. Nome diferente. Mesmo pesadelo. E a menos que mudemos fundamentalmente nossa abordagem à política de drogas, saúde pública e sistemas de suporte social, seremos pegos de surpresa novamente. E novamente. E novamente. Este é o legado de Flakka. Não apenas as 63 mortes no condado de Broward. Não apenas as milhares de visitas às salas de emergência. Não apenas os incidentes bizarros que fizeram manchete. Mas o aviso. A prova de que drogas sintéticas podem sobrecarregar comunidades mais rápido do que ninguém imaginou. E o lembrete de que nossos sistemas não estão equipados para lidar com o que está chegando. R$5. Era tudo o que levava para desencadear caos. Para criar zumbis. Para quase quebrar uma cidade. Insanidade de R$5. E em algum lugar, em algum laboratório, o próximo pesadelo já está sendo sintetizado. Embalado. Preparado para envio. Esperando o mercado descobri-lo. Espero fazer tudo de novo. Este é Flakka. A epidemia que apareceu, destruiu e desapareceu, deixando para trás corpos, trauma, e a certeza aterradora de que acontecerá novamente. Talvez não Flakka. Talvez não Alpha PVP. Mas algo. Em breve. E quando isso acontecer, estaremos prontos. Ou observamos outra comunidade queimar por 17 meses antes do abastecimento ser cortado e a crise simplesmente desaparecer, deixando-nos contar os mortos e nos perguntarmos por que não vimos vindo. A resposta: já sabemos. Nós vimos. Simplesmente não sabíamos o que fazer. E talvez, essa seja a lição mais aterradora de todas.